Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 2, com o título O Novo Nascimento. Este título, a lição que nós estamos estudando, faz parte da revista do segundo trimestre de 2025, classe Adultos, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista dessa revista, desse trimestre, é o nosso pastor Elianai Cabral. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero convidar você a fazer parte da nossa classe preparatória, inscrevendo-se em nosso canal, pois desta forma você também fará parte da nossa corrente de oração. Então não perca tempo, faça parte da nossa classe, inscrevendo-se em nosso canal, ativando as notificações. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários, nós iremos responder a você e também você fará parte da nossa corrente de oração. Nós já somos quase 3.000 inscritos para a glória do Senhor. Mas vamos lá. O assunto desta lição, desta semana, está envolto a palavra-chave regeneração. A palavra regeneração tem origem no latim, que significa regeneratio, que resulta no ato de nascer ou restaurar. Na área espiritual, né, ela pode ser vista como um processo de transformação pessoal e espiritual. E é o que nós vamos comentar nesta lição. Então fique conosco até o final. O texto áureo desta lição diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo de número 3. Então nós vamos discutir a respeito disso. E essa discussão está envolto na passagem, né, no capítulo 3, onde o Nicodemos conversa com Jesus a respeito deste assunto e nós vamos tratar sobre isso. A verdade prática desta lição diz: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, é uma transformação o que radical. Você vai entender o porquê. Né? Se você olhar para as pessoas em sua volta, para os irmãos da sua igreja, você vai perceber e vai entender justamente essa transformação radical. A leitura bíblica em classe será feita no Evangelho de João. É o evangelho que nós vamos estudar ao longo de todo esse trimestre. Nosso pastor, comentarista Elianai Cabral, ele traz então uma exegese do Evangelho de João. Obviamente, nós não vamos abordar capítulo a capítulo, mas ele escolheu os capítulos mais interessantes, ou na sua visão, os principais, para que seja feita então uma exegese, uma interpretação crítica deste evangelho. Você não pode perder. E a leitura bíblica em classe então será feita no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 a 9, e também o verso de número 16. Leia em várias traduções de Bíblia, utilize-se de ferramentas que você tem em mãos para destacar pontos chaves e pontos de maior complexidade, busque, né, essas informações e explicações, você conseguirá ter mais interação e entendimento do texto. Isso é muito importante. Olha só, a introdução da lição nos diz: nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Os objetivos desta lição são 3 objetivos. O primeiro objetivo é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Nós vamos comentar a respeito desta conversa e os pontos principais desta conversa. O segundo objetivo, então, é examinar a doutrina da regeneração. Dentro dessa conversa, então, Jesus expõe a doutrina da regeneração e nós vamos, então, como objetivo, examinar essa doutrina. E o terceiro objetivo da lição é elencar os meios da obra regeneradora. Então, existem alguns meios que nós vamos compreender para esta grande obra de regeneração. Primeiro ponto, Jesus e Nicodemos. O assunto 1 diz: quem era Nicodemos? Então vamos descobrir quem era este homem que chegou, né, já à noite para conversar com Jesus. Olha só. Em João capítulo 3, o texto descreve o encontro noturno de Nicodemos, um líder religioso judeu, com Jesus. Então Nicodemos não era uma pessoa qualquer, era um líder religioso que teve acesso às informações vinda do povo a respeito de Jesus, o que despertou curiosidade neste homem em querer conhecer quem era Jesus, o porquê ele estava ali naquele ambiente e quais os seus objetivos, o seu propósito, né? Nós vemos então, quem foi Nicodemos? Nicodemos foi um fariseu, membro do Sinédrio,
conselho governante dos judeus. Então ele tinha um cargo de muita importância ali naquele cenário judaico daquela época em que Jesus esteve entre nós. A sua posição e conhecimento. Nicodemos é descrito como um líder judeu e um mestre em Israel. Então era uma pessoa muito importante e, por ser uma pessoa muito importante, é algo misterioso compreender, né, ver que este homem, mesmo sendo tão importante, tendo um cargo tão elevado, sentir o desejo de conhecer a Jesus. Pois muitos de seus companheiros desprezavam, né, o que se ouvia a respeito de Jesus. Mas este homem não. Ele sentiu algo dentro dele que o despertou para ir ter com Jesus, falar com Jesus e conversar com Jesus. Olha só, características de Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa, nós podemos perceber que era uma pessoa curiosa, né? Ele tinha curiosidade de conhecer Jesus, de saber desta nova doutrina, deste homem que estava fazendo fama em toda a Jerusalém, né? Trazendo ali muita falatório, muita conversa a respeito. Então, Nicodemos ele era uma pessoa curiosa, por isso ele foi ter com Jesus. Também ele era uma pessoa aberta para aprender. Ele tinha essa característica. Por isso, ele foi justamente conversar com Jesus. E ele também era um homem corajoso. Nós vamos compreender o porquê ele era um homem também corajoso. Olha só, vejamos os encontros que Nicodemos teve com Jesus. O primeiro é o tema da nossa discussão, né, João capítulo 3, onde ele vai se encontrar com Jesus para discutirem a respeito do conceito de nascer de novo, mostrando, né, um grande interesse nos ensinamentos de Jesus Cristo. O segundo encontro que Nicodemos teve com Jesus foi quando ele defendeu Jesus perante o Sinédrio, quando prenderam Jesus para o crucificar. E o terceiro e último encontro que nós vemos no Evangelho de João, que Nicodemos teve com Jesus, foi justamente para auxiliar a José da Arimateia no sepultamento de Jesus Cristo. Então, esses foram os três encontros que Nicodemos traz, mostrando então, né, a curiosidade, o despertamento para aprender, né, a abertura para aprender e também corajoso, porque quando ele defendeu Jesus no Sinédrio e também quando ele auxiliou José de Arimateia no sepultamento de Jesus, ele estava arriscando a sua reputação entre os judeus. O segundo assunto diz o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Como eu falei, muitos desprezaram Jesus e não viam Jesus como um mestre, mas Nicodemos foi diferente. Ele reconheceu que havia algo de diferente naquele homem e por isso despertou dentro dele a curiosidade de conhecê-lo, de aprender sobre as suas doutrinas, a sua palavra, o que ele tinha para mostrar para Nicodemos. A palavra-chave deste assunto então é reconhecer. Então Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era um mestre. Não por acaso, muitos outros se levantaram dizendo ser o Cristo. E eu tenho certeza que Nicodemos também foi conferir a doutrina desses homens, mas com Jesus foi totalmente diferente. Só através da fama que chegou até Nicodemos ele pôde perceber que aquele homem era diferente. Olha só, João capítulo 3, verso 2 diz: "E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus." Porque ele já tinha analisado tudo o que chegou até a ele a respeito da fama de Jesus. E ele compreendeu. Olha só o que ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconhece que cada sinal, cada milagre, cada cura, cada palavra que Jesus já havia anunciado ao povo só podia ser de alguém vindo de Deus. Caso contrário, poderia ser mais um charlatão que aparecia na história. Mas Nicodemos então ele reconheceu, não, Jesus era mestre. Rabi aqui quer dizer mestre. Olha só, no verso 2 de João capítulo 3, Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus, chamando-o de Rabi. Ele demonstra um interesse genuíno em entender os novos ensinamentos de Jesus sem hostilidade. Por quê? Outros que já haviam interrogado Jesus, já haviam conversado com Jesus, né, sabendo da fama, muitos desprezaram e outros já haviam questionado a respeito dessa doutrina de Jesus, mas ele não, sem hostilidade nenhuma, ele foi para conferir. Isso é muito importante. Nicodemos também reconhece os milagres realizados por Jesus, vendo-os como prova de que Jesus é um enviado de Deus e não apenas um mestre comum. O terceiro assunto diz o seguinte: o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vamos comentar a respeito desse diálogo, o que eles conversaram, né? Então, nós vemos que Nicodemos estava aberto para compreender e ouvir a Jesus. Por isso ele foi ter com Jesus. Muitos, ele foi ter com Jesus à noite porque ele tinha vergonha ou ele tinha medo de se expor. Nada disso. Nicodemos não tinha nenhum medo. Ele apenas queria um momento a sós com Jesus. E muitas vezes isso é algo para nós tomarmos como exemplo. Você tem tido momentos a sós com Jesus Cristo?
Nicodemos, ele procurou um período fácil de poder falar com Jesus sem ter a multidão em sua volta. Será que você tem separado esse tempo para conversar com Jesus? A palavra-chave deste assunto é nascer de novo. Então, o diálogo que eles tiveram, Nicodemos e Jesus Cristo, foi justamente para tratar esse conceito de nascer de novo. Nicodemos ficou perplexo com as palavras que Jesus havia falado. Olha só, João, capítulo 3, verso 3 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria saber como ele poderia ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. E Jesus então responde a ele: a única forma de você ver o reino de Deus, de você entrar no reino de Deus, é nascendo de novo. Mas Nicodemos não compreendia isso. Ele ficou perplexo. Como poderia um homem, já sendo velho, nascer de novo? Ele não estava entendendo a profundeza daquilo que Jesus estava expondo para ele. Olha só, a partir do verso 3 de João 3, Jesus fala sobre o nascer de novo. E nascer da água e do espírito, para ver o reino de Deus. O que deixa Nicodemos perplexo. As palavras água e espírito são elementos fundamentais no Evangelho de João, essenciais para a admissão no reino celestial. Olha só, nascer da água, ao que se trata, ao que se Jesus explica, tenta explicar para Nicodemos, refere-se justamente ao batismo, que simboliza a purificação dos pecados e o início de uma nova vida com Cristo, anunciando publicamente a sua mudança de vida, a sua tomada de decisão. E o nascer do Espírito significa transformação espiritual, que ocorre quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Ele recebe o Espírito Santo, portanto, ele reconhece. Nós vamos falar mais a respeito disso mais à frente. Mas este nascer de novo que Jesus apresenta para Nicodemos é justamente isso: é deixar o pecado. E de que forma? Como fazer isso? Nascendo de novo. Mas aí Nicodemos fala assim: mas poderia o homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Segundo ponto, o novo nascimento, a obra da regeneração. O primeiro assunto diz o novo nascimento. Então nós vamos tratar agora, diante desta conversa que Nicodemos teve com Jesus, a respeito do novo nascimento. O que significa esse novo nascimento e o que significa esta obra de regeneração. A palavra-chave, então, deste primeiro assunto é regeneração. Para que o homem possa ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ele precisa de uma restauração, de nascer novamente. Olha só, a palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. O que isso causou na mente de Nicodemos foi algo assustador. Ele começou a se questionar como um homem pode ser gerado novamente, como um homem pode nascer novamente já sendo velho. Como que pode isso? Olha só, o texto ele explica o conceito da regeneração na teologia cristã, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Este conceito descreve a transformação interior do pecador, conhecida como novo nascimento. Então a regeneração é o novo nascimento. Por quê? Porque só desta forma você conseguirá ver o reino de Deus. É o que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. Ele só conseguiria ver o reino de Deus se ele nascesse novamente, mas não voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo. Por quê? Porque todos pecaram. Por causa do pecado, você não teria como voltar para o ventre e nascer de novo. Para você ver o reino de Deus, você não pode estar em pecado, você tem que estar sem pecado. Então é essa o ponto-chave da regeneração. É deixar o pecado para então poder ver o reino de Deus. Enquanto estivermos no pecado, não conseguimos ver, não conseguimos entrar no reino de Deus, porque Deus é santo. O novo nascimento, onde a natureza carnal e corrompida do pecador é purificada espiritualmente restaurada. Jesus mencionou essa transformação ao falar com Nicodemos, afirmando que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem ainda estiver em pecado não pode ver o reino de Deus. Somente através de um novo nascimento espiritual, não carnal, mas espiritual. Olha só, o segundo assunto, já vamos tratar a regeneração como obra exclusiva de Deus. Então, a regeneração, ela não é uma obra do homem, que parte do homem, de forma alguma. Esta obra regeneradora, ela vem de Deus, através da sua misericórdia para com a sua criatura, para com o seu povo, para com a humanidade. Olha só, a palavra-chave deste assunto, então, é mudança no interior. Então, nós aprendemos que para ver o reino de Deus, é preciso de um novo nascimento, regeneração.
E essa regeneração ela não pode ser de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. Nós precisamos mudar o nosso interior, não o nosso exterior. Porque é a mesma coisa que você colocar remendo novo em pano velho. Não vai adiantar nada. Continuará com o mesmo problema. Então a mudança tem que ser de dentro para fora. Olha só, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Não é o pecador realizando esse ato. Mas é Deus realizando esse ato na vida do pecador, levando a uma mudança radical no seu coração. Sabe aquelas pessoas que aceitaram Jesus e você, depois de muito tempo, né, você conhecia ela antes de aceitar Jesus, e depois, quando ela aceitou a Jesus, você encontra com ela e fala: Nossa, você parece uma outra pessoa. É justamente disso que nós estamos tratando, de uma mudança radical. Então, essa mudança interior, ela faz uma transformação por completo na vida do homem. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele era uma pessoa devassa, ele não é mais. Então, existe uma mudança de dentro para fora que todo mundo consegue perceber. E essa mudança ela só pode acontecer de dentro para fora. Ela não é uma mudança de roupa, uma mudança de cidade, de país, de forma nenhuma. Olha só, provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um salvador. Todo pecador ele precisa primeiramente reconhecer os seus erros. E reconhecendo os seus erros, ele precisa de um salvador. Olha só, quem efetua a obra da regeneração? Quem? Deus efetua a obra da regeneração através de quem? Do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. É o Espírito Santo que mostra os seus erros. Faz você reconhecer os seus erros e reconhecer que você necessita de um Salvador. Tiago, capítulo 1, 17 e 18 diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, não é do homem, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos regenerou pela palavra da verdade. Então, para acontecer uma regeneração, um novo nascimento, além de ter a necessidade de uma obra do Espírito Santo, precisa também da palavra da verdade. Somente a palavra da verdade que vai transformar a vida do homem, através da misericórdia de Deus e da ação do Espírito Santo. O terceiro assunto do nosso segundo ponto é a necessidade da regeneração do pecador. Então, o pecador precisa ser regenerado. Era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você precisa ser regenerado de seus pecados. Porque o pecado não tem parte no reino de Deus. Olha só, a palavra-chave então deste assunto é: todos pecaram. Todos. Toda a humanidade pecou. E todo aquele que nasce agora, ele nasce em pecado, porque nós temos uma centelha. A centelha do pecado está dentro de nós. Então, quando Nicodemos se depara com a resposta de Jesus, dizendo: olha, para você ver no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos falou assim: mas então eu teria que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Não, não teria como, porque ele ainda continuaria em pecado. Mas, para que você consiga alcançar a regeneração, ter acesso a essa obra da regeneração, você precisa reconhecer que você está em pecado. E é uma realidade. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Olha só, Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Olha só, surge então a necessidade de que cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Esta magnífica obra confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial na cruz. Ele conquistou para nós a oportunidade de vivermos uma nova vida. Então, somente através de Jesus, deste sacrifício que ele fez por nós, nós conseguiremos a regeneração, nascer de novo. Caso contrário, nós continuamos em pecado. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 nos diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Então, nós temos que reconhecer, todos pecaram, mas nós temos a oportunidade, através de quem? De Jesus Cristo. Terceiro ponto da nossa lição. Se você está até este momento conosco, é porque você está gostando do nosso conteúdo. Então eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar o like no gostei e deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, queira algum esclarecimento mais detalhado, nós podemos te ajudar.
Nós somos já quase 3.000 inscritos. Então, nos ajude a alcançar essa meta de 3.000 inscritos, para que essa obra seja multiplicada e seja disseminada para todas as pessoas. Então participe da nossa classe preparatória se inscrevendo em nosso canal. O terceiro ponto diz, os meios da obra regeneradora. O primeiro assunto diz, a ação do Espírito Santo. Nós vamos ver então agora a ação, a operação do Espírito Santo nesta obra tão importante, na qual Jesus estava explicando então para Nicodemos, para que ele pudesse compreender, pois ele tinha o desejo de ver o reino de Deus, de entrar no reino de Deus. Mas há uma necessidade de uma regeneração, de nascer de novo, e este novo nascimento é só através da operação do Espírito Santo. Olha só, a palavra-chave deste assunto é ação do Espírito Santo. Então, o pecador ele só será convencido do seu erro e da necessidade de um Salvador através da ação do Espírito Santo. Então, tudo que nós fazemos, nós não fazemos porque nós somos melhores, porque nós somos mais estudiosos, mais inteligentes, não. É a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, ela envolve também na regeneração, no nascer de novo. Então, tudo que é feito, né, com verdade, através da palavra da verdade, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo em ação, operando na igreja, operando na cristandade, operando na vida do pecador. Olha só, a regeneração que se produz não é algo físico ou material. Portanto, né, se não é algo físico nem material, nós não podemos voltar para o ventre de nossas mães e nascer de novo. Nós não conseguimos, através dos nossos méritos, do nosso dinheiro, do nosso status, da nossa inteligência, conseguir regenerar alguma coisa. Não conseguimos. Como também não conseguimos convencer ninguém. Quem eu posso passar a noite todo, o tempo todo, tentando te convencer. Se o Espírito Santo não operar na sua vida, você não será convencido. Mas sim, uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Então, somente o Espírito Santo pode realizar essa transformação interior. O modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. O que isso significa? Significa que muitas coisas, principalmente a doutrina da regeneração, do nascer de novo, é algo que nós não conseguimos provar cientificamente. Mas precisamos fazer uso, colocar em ação a nossa fé. Então, só através da fé nós compreenderemos essa ação do Espírito Santo, operação do Espírito Santo e essa manifestação da regeneração na vida, permitindo que nós venhamos então a ver o reino de Deus. Olha só, Tito capítulo 3, versos 5 e 6 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, de forma nenhuma vamos conseguir nascer de novo, mas segundo a sua misericórdia, primeiramente, a misericórdia de Deus, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O segundo assunto diz a palavra de Deus. Então nós vemos que para o nascimento, para o novo nascimento do pecador, né, primeiramente o pecador precisa reconhecer que ele é um pecador. E o Espírito Santo, ele vai fazer uso do quê? Da palavra de Deus, da palavra da verdade, para causar um convencimento no interior do pecador, para que ele reconheça os seus erros e reconheça que precisa de um Salvador. O que a palavra de Deus vai abranger, né, através da obra de regeneração do homem? A palavra de Deus é a semente que o Espírito Santo usa para gerar uma nova criatura. Então a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela é a semente. Então, quer dizer, não é qualquer palavra, não é qualquer assunto, não é qualquer pessoa falando qualquer coisa que você será convencido e você tomará a decisão de que precisa de um Salvador para que a obra da regeneração, do novo nascimento aconteça dentro de você. Não, não, não. Você precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade. Qual verdade? Da palavra de Deus. E esta verdade vai te libertar. Então, através da palavra de Deus, esta palavra se transformará em uma semente em que o Espírito Santo fará germinar uma nova vida, uma nova criatura em você. Olha só, a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. Vejamos o que diz a epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, qualquer palavra, qualquer falácia, qualquer narrativa, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 18, olha o que ele nos diz. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então é só pela palavra da verdade. Se for expor outra coisa para você, com certeza você não será convencido. Mas através da palavra,
E somente através dessa palavra que o Espírito Santo agirá. Então, mentira, narrativas, isso e aquilo, não vai causar efeito nenhum. Mas a palavra da verdade, ela vai causar um efeito, fazendo com que o Espírito Santo. Então, uma coisa está ligada à outra. A palavra de Deus e o Espírito Santo estão ligados. Qualquer outra palavra, o Espírito Santo não tem relacionamento. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Qual o alcance da palavra de Deus? Qual é o alcance da palavra de Deus? Ela alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder para alcançar. Este é o alcance da palavra da verdade, da palavra de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, olha o que ele nos fala a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. É somente a palavra que faz isso. E das juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este é o alcance da palavra de Deus. Por isso que muitos querem nos calar, querem calar os verdadeiros homens de Deus que pregam a palavra verdadeira. É por causa disso, porque ela penetra até a divisão da alma, mostrando ao pecador que ele precisa de um salvador, mostrando os erros para o pecador. Terceiro e último assunto da nossa lição. Que lição maravilhosa. Olha só, o terceiro assunto então diz: a vontade soberana de Deus. Qual é a vontade soberana de Deus para a humanidade? Qual é? Olha só. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente. Esta é a vontade de Deus. Deus não nos criou para condenação. Deus não criou você para condenação. Deus não criou a humanidade para ser condenada, para condená-la. De forma alguma. A vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco. Deus ainda está te dando uma oportunidade. Você que me ouve, o Senhor está te dando uma oportunidade de nascer de novo, de ser regenerado, de passar pelo novo nascimento. Olha só, não querendo que alguns se percam, senão que todos. Aqui ele não está falando de um povo, de uma etnia, ele não está falando de uma raça, não, ele está falando de todos, senão que todos venham a se arrepender, todos venham se salvar, venham se regenerar, venham nascer de novo. Olha só, quais os resultados do pecado? Então, para nós compreendermos que o desejo de Deus é que nós nos salvemos, então nós temos que entender o que o pecado resulta. Qual é o resultado do pecado em nossa vida? Olha só, o primeiro é a morte física. Então, a partir do pecado, todos os homens passam pela morte física, ok? O segundo resultado do pecado é a morte espiritual, é a separação de Deus. E o terceiro resultado do pecado é a morte eterna, que é a condenação eterna. Mas nós temos uma oportunidade ainda hoje de mudar esse placar, de mudar essa situação, para que você não venha passar pela morte eterna. Através do quê? Do nascimento, de nascer de novo, de reconhecer os seus erros, reconhecer que você precisa de um Salvador e Jesus está te dando essa oportunidade. O que cabe ao homem então? As pessoas têm liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino. Então, se você acredita na falácia dessas pessoas, dizendo que o inferno é um lugar melhor, que é um lugar de festa, que é um lugar de oba-oba, você tem livre escolha para aceitar ou não. Agora, você vai pagar para ver? Né? Você vai pagar para ver? A palavra de Deus está expondo a verdade. A verdade que vai de encontro à nossa carne, ao mais profundo da nossa alma. Olha só, por consequência, a vida eterna. Então, as pessoas têm liberdade de fazer suas escolhas, decidindo se buscam o não ou o perdão divino, né? Se buscam, se querem ficar do jeito que está, ou se querem o perdão divino para ver o reino de Deus. É o que Jesus estava expondo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. É o único jeito de você ver o reino de Deus. É o único jeito de você ter uma vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar dessa tomada de decisão. Não tem como. Todos nós temos que, em algum momento, decidir. Pode ser até no leito de morte. Mas em algum momento teremos que tomar uma decisão. Aceitar a Jesus ou continuar no pecado. Olha só, João capítulo 3, verso 18, olha o que ele nos diz. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê, que acha que crer em Jesus, aceitar a Jesus, é história para enganar o povo, ele já está condenado. Então, todos pecaram. Então, todos nós já estamos condenados. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Você tem liberdade de escolher. Escolha a vida eterna em nome de Jesus. Partimos agora para a nossa conclusão. Irmãos, que aula maravilhosa, que ensinamento poderoso. Olha só, a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina, conforme Gálatas capítulo 4, verso 7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Desta forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer participar, você quer ter a vida eterna que o Senhor lhe oferece? Então você precisa passar pelo novo nascimento. É o que Jesus explicou para Nicodemos em poucas palavras. Jesus mostrou isso para Nicodemos. Então tome uma decisão ainda hoje, enquanto há uma oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, Jesus e Nicodemos. O ponto 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. E o ponto 3, os meios da obra regeneradora. Eu quero te agradecer por participar conosco, estar conosco até o final do vídeo, da nossa aula. Espero você na próxima aula. Estamos ainda na introdução, né? Ainda tem muita coisa para ser discutida, para ser comentada. E lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar. Que Deus te abençoe.